gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls Podcast com um convidado que já veio aqui no nosso canal e ele veio com uma visão diferente, com um assunto diferente hoje, que são filmes sobre carreira. O professor Johnny é um professor de engenharia, não, professor não, é doutor em engenharia, já veio aqui falar de filmes de ficção científica. Hoje ele atua na UFSC, mas já fez trabalhos com a NASA também. E se você ainda não conhece, segue o professor para você entender um pouco sobre esse trabalho que ele faz com carreira. Segue a gente aqui também no Cinegirl, se você ainda não segue, ativa o sininho e conheça os outros projetos do nosso canal. Seja muito bem-vindo, professor Jones. É um grande prazer já estar aqui com você novamente para esse papo sobre um assunto que eu adoro, que é cinema, filmes relacionados à carreira. Um grande prazer. E é um especialista nisso, né? Você também é um especialista em desenvolver carreiras de outros profissionais, vamos dizer assim. A razão pela qual nós nos conectamos é que você escreve no portal Acontecendo Aqui na coluna Cinema. Isso. E eu tenho a coluna Carreira, né? A sua coluna é mais antiga, a minha começou em 22. Então temos mais de 60 artigos publicados focados no assunto carreira. Perfeito. E hoje a gente vai falar de alguns filmes que falam sobre isso. Já vou começar perguntando, você já me deu o teu top 5 aqui. Você falou que o Coach Carter é o seu filme mais inspirador sobre carreira, é o seu top 1. E vamos falar um pouquinho desse filme aqui, contar a história. Samuel L. Jackson é o ator protagonista desse filme. A gente estava falando aqui nos bastidores, mas o que impulsionou você a usar esse filme a inspirar as pessoas? Esse filme, Jess, eu acho que ele é uma obra-prima em termos de contar como um professor, um coach. No caso, o personagem principal, Carter, ele é um treinador de basquete de uma high school, de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. Ele é chamado para treinar essa escola que estava muito mal no basquete. E é uma escola que dava aula a muitos alunos de vulnerabilidade social, digamos assim, esse seria o termo no Brasil. E o que ele faz? Ele estimula, ele é super criterioso, super rigoroso no treinamento do basquete, só que ele vincula a participação no time do basquete ao desempenho escolar dos alunos. A ponto de que ele cobra dos demais professores que os professores reportem o desempenho escolar dos alunos. Ele cobre isso aí. E chega um momento que ele descobre que os alunos estão indo super bem no treinamento de basquete, porque ele realmente treina muito pesado com o pessoal, só que estão indo muito mal nas demais aulas. Uhum. E aí tem um grande gancho, porque ele chega a interromper o treinamento de basquete. Ele chega a colocar um cadeado no ginásio e disse: agora nós vamos para a biblioteca e vocês vão estudar. Só que a gente tem que entender que o basquete nos Estados Unidos, o basquete high school, é a porta de entrada para o basquete universitário, que é a porta de entrada de NBA. Que é a porta de entrada de muitos jovens para a universidade, né? Exatamente. Porque a universidade lá é paga também, tem tudo isso. Exatamente, né? para ganhar bolsa, tudo isso aí. Então, na hora que ele fecha e ele para do treinamento do basquete, ele cria uma comoção na sua localidade, a ponto das famílias se reunirem para tirá-lo de ser o coach do time, e ele vira um agente nacional. Um vilão. Ele vira uma celebridade nacional. Então, assim, ele é baseado em fatos reais. O Coach Carter existiu e simplesmente eu considero um espetáculo. Ele é quase bem um documentário. Eu gosto muito, né? Tanto que dos 5 que eu lhe sugeri, 4 são baseados em fatos reais. E para mim o Coach Carter é número 1, e ele é muito mais do que um treinador de basquete. Ele é um treinador para a vida. Tanto que no final, reproduzindo o fato real, o time chega ao campeonato estadual de basquete das escolas de ensino médio da Califórnia, que devem ser muita coisa, porque se a Califórnia fosse um país, seria o 6º ou 7º país do mundo em termos de PIB. Uhum. É muita coisa fazer isso, só que perde a final. Mas eles ganham uma lição de vida.
Tanto que o subtítulo do filme é Treinamento para a Vida, ou algo desse tipo. Então, assim, eu recomendo ver, eu recomendo estudar esse filme, porque dele podem ser extraídas lições valiosas para a nossa vida. E uma das principais mensagens desse filme é que a educação, ela move o mundo, ela move e muda a vida das pessoas, não é mesmo? Exatamente. Nós estávamos falando um pouco antes de um filme que não vai estar listado aqui, que é o Invictus, e o Mandela tem uma fase que é isso, né? A educação é a grande arma para mudar o mundo. Exatamente. A gente não trouxe o Invictus para a lista, mas ele lembra um pouco, porque ele também, né, como você falou, tenta unir os países em torno de um campeonato, né? Exatamente. Ele conta a história de como Mandela transformou a Copa de Rugby, que aconteceria na África do Sul, em um movimento nacional, porque o rugby era um esporte dos brancos, e ele transforma isso aí. Muito legal. Esse filme também eu super recomendo. Também super recomendo. O próximo filme da nossa lista aqui é Os Mãos Talentosas, Certo. que também é uma outra lição de vida, também é um filme baseado em fatos reais, né? Exato. Mãos Talentosas eu coloquei aqui, por quê, Jéssica? Porque ele conta a história do Ben Carson. E o filme começa com um dilema de um casal na Alemanha que teve filhos siameses unidos pelo cérebro. O que acontece? Pela complexidade da cirurgia, você descobre que o cérebro no filme é um dos órgãos mais vascularizados. Caso acontecesse ruptura, haveria fatalmente sangramento e hemorragia, e os dois seriam mortos por hemorragia. Mas o filme é muito mais do que a parte técnica da medicina, porque aí ele começa desse final, né? Ele começa pelo final, a gente sabe que é uma técnica que tem, né? E aí conta a história do Ben Carson. E a história do Ben Carson é simplesmente extraordinária. Por quê? Imagine você e quem está nos assistindo pela internet o cenário da década de 60, uma mãe solteira com 2 filhos, adolescentes, que fazia que trabalho? Ela era diarista. Então, a reflexão que eu trago aqui é qual é o acesso ao conhecimento que ela tinha e o Ben Carson e o seu irmão tinham, vivendo na década de 60, com a mãe sendo diarista. E tem um momento no filme que eu considero que é o momento da mudança de jogo, o tal game change, que ela vai fazer um trabalho na casa de um médico. E quando ela está fazendo um trabalho na casa do médico, ela vai limpar a biblioteca. Acho que o cara era médico, tenho quase certeza. É o plot twist do filme, na minha opinião. Era o quê? É o plot twist do Exatamente, exatamente. É quando muda, exatamente. Uhum. E aí ela fala, você leu todos esses livros? Ele fala, praticamente todos. E naquele dia, a mãe do Ben Carson muda a vida do Ben Carson e seu irmão. Porque ela chega em casa, desliga a televisão e diz, daqui para frente, vocês vão assistir somente 2 ou 3 programas por semana que eu defini. E eles perguntam, mãe, o que a gente vai fazer nesse tempo? Para onde é que ela leva os caras, os 2 filhos? Para a biblioteca. E o Ben Carson se torna um ávido leitor, amante de música clássica e tem um salto na vida dele. Então, o desafio que a gente coloca aqui é o seguinte, dificilmente quem está nos assistindo pela internet terá menos acesso à informação / conhecimento do que naquela época. do que a mãe do Ben Carson na década de 60. Então, pense bem, isso é baseado em história real. Ben Carson depois se torna um médico, referência, um médico, se eu não me engano, ele foi chefe do centro de neurocirurgia da Johns Hopkins, acho que é, e se torna referência, e ele consegue, através de uma técnica, que eu não vou dizer aqui, porque senão é o spoiler de todo o filme, Tá tudo certo. ele consegue, de fato, performar a cirurgia de mais de 20 horas, e ele é o líder da equipe, e mostra como é a vida de um médico. Então, se você tem interesse em ser médico, né, e se inspirar, eu Assista diria esse que... filme Investe Grey's Anatomy, por favor. Eu acho que esse filme é uma grande história de vida, e o Ben Carson depois ele se envolveu na política, etc, mas essa parte a gente dá uma vírgula. Esquece. Mas a história dele para se tornar um neurocirurgião de referência
ela é a grande história, eu acho que uma das maiores histórias de vida que tem. Foi a mãe que impulsionou tudo isso através de uma leitura, gente. Uma Exatamente. leitura, né? Ela cultivou, ela colocou a semente do amor pelo conhecimento na mente do Ben Carson e seu irmão. O Ben Carson se transforma num neurocirurgião super requisitado, e não me lembro para que universidade ele entrou, e o seu irmão se torna engenheiro, né, o irmão do Ben Carson. Mas é tudo centrado no Ben Carson, é simplesmente espetacular. De novo, a educação mudando a vida das pessoas, né? Exatamente. Escritores da Liberdade é o nosso próximo filme aqui. Eu amo a Hilary Swank, ela é a atriz principal desse filme. E é outra lição de vida, né? Que também ensina que através da educação a gente pode mover muitas comunidades, montanhas, enfim, mudar a vida das pessoas. Por que esse filme está aqui? É outro filme baseado em fatos reais. Em fatos reais. A Hilary está, na minha opinião, espetacular nesse filme. Nesse filme, a reflexão que eu trago para os que estão nos assistindo é o seguinte: qual é o valor que a sociedade brasileira dá para um professor de português numa escola pública de segundo grau? Na minha opinião, nenhuma. Então, fica aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Porque assim, hoje a gente vê uma inversão de papéis, né? As pessoas, celebridades, famosas, elas não agregam absolutamente nada na nossa vida, absolutamente nada, é só besteira o tempo todo. E as pessoas importantes, que são os professores, eu sou muito fã dos meus professores até hoje. Tem alguns que eu tenho contato até hoje. E uma das minhas professoras favoritas, inclusive, era de português. Não é à toa que me formei em comunicação social, né? Exato. Atuo com isso, escrevo. Exato. Então, esse é o herói do país. Exato. É o cara que tá ali te dando a base de uma educação, de você poder ter um pensamento contextualizador, um pensamento disruptivo das outras coisas, né? E por que eu trago essa reflexão, Jessie? Pelo seguinte, esse filme conta a história de Erin Gruber. Quem foi Erin Gruber? Ela foi escalada para ser professora, ela é uma professora jovem, ela entra para dar uma aula numa escola na periferia de Los Angeles, super barra pesada, uma escola, e é dado para ela a pior turma. A pior turma é dada para ela. Os mais tipo assim, difíceis de lidar. Ela começa hoje, então, aqueles que eram professores mais maduros pegaram as turmas melhores e ela pega as turmas piores. E o filme também tem nuances, porque ele mostra uma classe da Erin Gruber, ela era professora de inglês, por isso que eu fiz a ponte, o que seria equivalente ao professor de português no Brasil, de um ensino médio, de uma escola pública. Então, imagina esse cenário. Se você conhece alguém que é professor de português, numa escola pública, no ensino médio no Brasil, esse filme é para essa pessoa. Valorize essa pessoa. Então, esse filme mostra como ela transformou a vida dela e dos seus alunos. E tem um fato, a classe da Erin Gruber, ela mostra muito o que é a sociedade americana. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por um ano, eu morei na Califórnia por um ano, morei no Vale do Silício. E eu pude vivenciar um pouco do que é a sociedade americana. Na verdade, lá você tem pessoas dos mais variados países, das mais variadas raças, só que, em geral, não se misturam. Ficam separadas. Exatamente. E a classe da Erin Gruber é uma foto disso aí. Porque na classe dela, na turma dela, ela tinha pessoas hispânicas, tinha, se não me engano, um branco, que era tipicamente branco, que sentava na frente e ele era considerado excluído da turma. Nerd, coitado. Tem o negro, tem os asiáticos, tem os latinos, etc. E aí tem uma cena, você deve lembrar dessa cena, né, que circula um papel na classe. Um papel que é feito por um dos grupos, que eu não me lembro exatamente agora, não quero fazer informação incorreta. E esse papel chega ao negro. E quando o negro pega o papel, ele olha e o papel é uma caricatura dele. E aí a professora, percebendo que ele está muito sentido, tira esse papel da mão dele, percebe que é uma caricatura, e aí ela rasga o papel, coloca o papel do lado, não me lembro exatamente, e ela fala assim: vocês estão falando, mostrando isso aqui como uma caricatura, como um humor. Vocês têm um movimento de gangue. Então vamos falar qual foi a maior gangue do século XX. E a maior gangue do século XX
foi os nazistas. Foi o que o nazismo fez. E eles começaram, na década de 30, com caricaturas contra os judeus. E, a partir dessa coisa aparentemente inofensiva, Que era pra ser engraçado, mas não era. que era para ser engraçado, mas não era, provocou uma onda e simplesmente destruiu boa parte da Europa no meio do século XX, e todos os colegas sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O que a Erin Greer faz? Ela decide para que, naquele período, o livro-texto dos alunos, que como ela era professora de inglês, inseria literatura, ela coloca qual livro? O Diário de Anne Frank. Que foi... A gente já falou desse filme aqui também no podcast, que foi uma menina que ficou escondida num porão por muito tempo para se livrar... Em Amsterdã, ela pra era se livrar da judia guerra. e ela Isso. morre, e ela era judia, enfim. Quando você visita, eu tive a oportunidade de visitar Amsterdã, e você passa lá e tem, isso aqui é a casa de Anne Frank, é ponto. Eu é não ponto entrei, de, mas eu passei também lá é na ponto frente. de referência em Amsterdã. É ponto turístico de Exatamente. Amsterdã, né? Então, ela coloca esse livro e ela faz o seguinte, ela não tem verba da escola, ela começa a trabalhar por fora, começa a trabalhar em hotel, recepcionista e outras coisas, e vender roupa, para conseguir verba para levar os alunos a um museu relacionado à Segunda Guerra Mundial. E ela consegue fazer um movimento tão espetacular que ela traz a pessoa que é parente da dona da casa onde Anne Frank morou, em Amsterdã, para dar uma palestra para os seus alunos. E o filme causa uma revolução. E, na verdade, daquele filme, ela criou, ela tem, inclusive, ela passa por um dilema pessoal, um dilema na sua vida de casado, sobre o qual não vou falar aqui, para não ser totalmente spoiler do filme. Aliás, a Hilary Swank sofre muito nos filmes dela, né? Ela é uma atriz muito característica de dramas, vamos dizer assim. Ela é aquela que faz a menina... A Menina de Ouro. Menina de Ouro, né? Espetacular. Então, o que acontece? Ela mostra que o sacrifício dela foi tamanho que quando termina o ano letivo, os alunos tinham que passar de professor, porque o professor era fixo por nível. E os alunos fazem o movimento de querer continuar com ela. E aí o encerramento do filme é que ela cria uma fundação. E a fundação vocês podem procurar, chama-se Freedom Writers, que é Escritores da Liberdade. Então, assim... Que é o nome do filme. Que é o nome do filme. É simplesmente espetacular, é uma lição de vida. E assim, se você acha que um professor não tem valor na sociedade, não pode transformar, este filme é a prova de que o professor pode fazer diferença, não para várias pessoas. Eu arrisco a dizer que o professor é um dos poucos agentes de mudança na sociedade. A gente tem outros agentes de mudança, mas ele é um dos poucos. Porque quem tá lá em cima não se preocupa com quem tá aqui. Com quem tá nessa comunidade de Los Angeles que ela ajudou. Não se preocupa. Para eles é só mais um, né? A gente vê muito isso na nossa realidade hoje. Não vamos levar pra política que vai ficar feio. Mas assim, o professor é um dos poucos ativos de mudança na sociedade. Não é valorizado, né, professor? Eu acredito porque, enfim, quando eu fui criar meu site, etc., eu escrevo que eu sou professor. Então, assim, lembram disso pelo menos um dia no ano, né? Tá chegando dia 15 de outubro, a galera, a gente lembra do professor. Mas, assim, eu me identifico com essa profissão, eu sou engenheiro, mas sou professor de engenharia e outras coisas assim. E eu sou suspeito por falar da visão de um professor na sociedade. Esse filme é muito inspirador. Quem não assistiu ainda precisa assistir. Realmente é uma obra-prima também, né? É uma obra-prima. Ele não é um filme maravilhosamente cinematográfico, com grandes, mas ele é um filme de profunda interpretação, realmente, profunda lição de vida dela. Exatamente. E aquela cena de que ela separa os grupos na sala, cria um corredor e as pessoas começam a se olhar diferente. Então, isso mostra a mensagem da unidade na diversidade. E olha quanto ela ensinou nessa Exatamente. cena. Então, assim, o grupo continua sendo diverso, mas ela criou uma unidade entre aquelas pessoas, a maioria de classe vulnerável.
Então é um filme que pode ser mapeado no Brasil. Eu acho que as escolas brasileiras poderiam fazer conexões com a Freedom Writers americana, etc., e implantar isso. Eu acredito assim, Jéssica, que apesar de todas as vicissitudes que nós passamos na sociedade, não só brasileira, mundial, ainda existe muito poder do indivíduo. Uhum. E esses filmes que a gente selecionou aqui mencionam o poder do indivíduo na transformação da sua própria vida e daquelas vidas que estão em torno dele. Com certeza. A Procura da Felicidade é um outro filme que fala sobre isso também, né? A Procura da Felicidade... Ele muda a comunidade dele, mas ele muda a comunidade dele. Ele na verdade é um clássico, né? Quando a gente estuda sobre a parte de... Posso falar um palavrão aqui? Pode. Coaching. Tu pode. Quando a gente faz formação em coaching, estuda a parte motivacional, A Procura da Felicidade é um clássico, né? E assim, ele mostra também a vida de uma pessoa em São Francisco. Engraçado que esses 3 primeiros, dos 4, 3 são na Califórnia. Ele mostra uma pessoa que morava em São Francisco e um pai com muita dificuldade que se separa da esposa e fica com o filho sozinho. Né? Então, acho que aborda a questão da paternidade consciente, etc. E ele vende um equipamento que ninguém quer comprar, e tem aquelas cenas dele correndo com o equipamento. Roubaram o equipamento dele, né? E a cena mais marcante para mim, não sei se para você foi, é que ele tá tão duro, não tem, ele dorme por alguns dias num abrigo ligado a uma igreja em São Francisco, e um dia ele chega e já está fechado, e ele leva o seu filho no filme, que é o filho do Will Smith. Isso, é o filho verdadeiro. Na verdade, né? O filho, acho que é Jade Smith. Jade, alguma coisa assim, mas na época era bem mais novinho. Ele leva para uma caverna. Que é um banheiro público de um metrô. Exatamente. Aquela cena, para mim, é uma das mais impactantes. Aquela, para mim, e aquela cena onde ele vai doar sangue para poder ter dinheiro para comprar comida. Exatamente. Foram as 2 cenas. Claro, além de outras, que o filme tem belíssimas cenas. A interpretação dele nesse filme, ele... É espetacular. Ele se entregou, né? Foi o filme da vida dele, na minha opinião. Eu acho que foi a grande virada. Foi a grande virada. E é um filme que eu assisti já várias vezes, e eu estudei o filme também, né, por algumas formações que eu fiz. E o filme, assim, ele era a pessoa, bem possivelmente, que estava mais em vulnerabilidade naquele lugar. Ele chega um momento que descobre, ele era bom de matemática, tem a história do cubo mágico que ele consegue resolver lá. E ele diz que ele conseguiu visualizar uma luz no fim do túnel, que é trabalhar no mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos, naquela época, era um boom, né? O mercado financeiro era um dos mercados mais desejados do mundo. E aí ele disse, olha, como é que eu posso entrar aqui no mercado? Olha, nós temos um programa de estagiário. Sem remuneração. Só que é sem remuneração. E aí o cara faz o quê? Ele é estagiário, sem remuneração, deixa o filho na creche, vende um equipamento que ele tem que, às vezes, até consertar sob luz de uma lanterna no asilo, no abrigo lá, no abrigo. E apesar de todo ter aquela história que ele vai fazer uma entrevista de trabalho pintado e de camiseta, e ele fala, eu podia vir aqui e arrumar milhares de desculpas, mas o que aconteceu comigo foi isso, ele vai até preso por uma questão de grana e tal. Então, o que esse filme mostra? Ele mostra o seguinte: apesar das grandes dificuldades que uma pessoa tem na vida, e nesse caso o nome do personagem real chama-se Chris Garner, é possível você alterar o seu destino. O seu futuro pertence a você. O seu futuro. Eu acho que tem lições de lá, porque eu gosto de mencionar esses filmes, porque você pode pensar aspectos da vida da pessoa e modelar, estudar a vida. E a cena final do filme, né, o Will Smith desce com seu filho uma ladeira de São Francisco, e quem sobe é o Chris Garner, que é um cara que vira um super investidor com a sua própria... Ele entra naquela corretora... Ele vende depois, né? Ele entra na corretora, eu acho que ele pega nessa corretora um tempo, sai, monta sua própria corretora, vende, vira um milionário, etc.
Mas a pegada do filme eu não acho que ela seja materialista. Não. É uma pegada super de carreira, super de inspiração. É de você conseguir, sei lá, tirar de dentro, e eu não tô encontrando a palavra pra falar assim, mas é superação. É superação. Acho que a palavra desse filme pra mim é superação. Como que eu vou... Ele visualizou, ele também foi um cara visionário, ele visualizou lá na frente. É isso Exatamente. que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Não importa como, mas cuidando dos meus princípios e da minha ética, eu vou chegar lá. Exato. E ele fez isso. Então Exatamente. é uma excelente história de carreira, de vida, de inspiração dessa pessoa, né? Eu gosto muito que você acabou de citar um aspecto que eu acho fundamental em todo mundo que está no momento de transição, refletindo sobre a carreira, que é o poder da visão. Uhum. O ser humano tem a capacidade de visualizar, de projetar o seu futuro, de imaginar. Acho que tem uma frase que, se não me engano, é atribuída ao Einstein, que diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento leva você de A para B. A imaginação pode levar você para o infinito, né? Então, algumas pessoas me perguntam como é que eu cheguei à NASA. Eu falo, eu cheguei à NASA porque eu mirei muito, muito longe. Tem até um artigo, o professor que mirou em Stanford acertou na NASA. Tem esse artigo sobre minha história. Eu li esse artigo, né? É uma viagem, assim, enfim. Mas é real, baseado em fatos reais. E você ter esse poder de visualização, porque aí tem aquele negócio da energia, do caso que tudo que você visualiza, né? Tem muitas técnicas. Tem técnica. O palavrão coach, que o coach fala pra você, que você tem que desenhar, você tem que olhar para aquilo, você tem que pensar, porque a energia vem até você também. Claro, você tem que trabalhar, não vai acontecer de graça sentado ali. Né? Hoje em dia, existem estudos da neurociência que mostram que quando você faz exercícios de visualização, você ativa parte do seu cérebro que corroboram em você visualizar as oportunidades do dia a dia que estão aparecendo, que contribuem naquele objetivo maior. Então, a neurociência está evoluindo muito nisso aí, fazendo, obviamente, estudando as partes internas do cérebro, fluxo, impulsos, etc. E eu acredito muito que essas técnicas estão ficando cada vez mais acessíveis. Imagina que você... Agora com a IA vai ser mais avançado ainda, né? Sobre IA tem outra história. Eu estava, antes dessa entrevista, comunicando com a agente que eu criei para dar informações sobre serviços que eu presto. Então, criei o agente, estava comunicando e fui testar se o agente falava inglês. Então, fala inglês também, entendeu? Então, tem ainda... Tem essas vantagens. Tá tudo certo. Então, assim, Jessi, a Procura da Felicidade ele é um clássico. Ele é um clássico que mostra a função de um homem na vida do seu filho, né? De superação, de história... E ele chega ao ponto de não tomar água para poder ter mais tempo para fazer as ligações que o estagiário, que o concurso, concorrente dele. Que os concorrentes teriam que, enfim. Ele fez esse cálculo, inclusive. Tem um momento no filme que ele fala, se eu ficar tanto tempo ir ao toalete, não tomar água, não dispersar esse tempo, eu vou ter mais tempo para fazer contatos. Exatamente. E o filme, a última cena de que ele chega para fazer entrevista e diz, eu vim para ser meu último dia, eu vim com o melhor terno que eu tenho, e o cara fala, prepare outro, porque amanhã você está aqui. É uma cena. É muito maravilhoso, né? Essa é a minha cena, a terceira cena favorita do filme. Essa é a cena, entendeu? E assim, se não fosse assim, acho que ia decepcionar todo mundo. Tá todo mundo esperando que ele fosse. Porque né? você fica torcendo pelo cara, né? Então, novamente, baseado em histórias reais, assim... eu morei nos Estados Unidos, Jesse, um dos motivos é que eu queria conhecer a sociedade americana e eu tinha visitado por curta temporada. Eu não estou fazendo apologia à sociedade americana, que tem muitos problemas, notadamente... Como todas, né? Todas têm. Como todas, mas tem um caso interessante, tem um fato interessante. O americano, ele usa muito os exemplos extraordinários para aprender. Então, esses exemplos que a gente mencionou do Coach Carter, Mãos Talentosas, escritores... e Procura da Felicidade, eles geram livros baseados em história de pessoas e depois esses livros eventualmente se tornam em filmes e inspiram várias pessoas, americanos e não americanos. Esse é um lado muito positivo. A contrapartida é que muitos colocam que a sociedade é materialista e individualista também, diferente da sociedade japonesa, que é mais orientada a grupo, etc. Mas essa é uma lição que eu acho que a gente tem que recomendar. Sim, o brasileiro não tem esse valor. Quem quiser depois ter um vídeo tem uma entrevista do Osiris Silva, que foi um dos criadores da Embraer, que ele diz que o brasileiro mata seus heróis. E mata mesmo.
São esquecidos. Isso é uma outra história, não é filme, é outra história, mas enfim. O outro filme que a gente tem na nossa lista que é super engajado nas mídias, eu já assisti acho que umas 10 vezes, é Um Senhor Estagiário. Esse não é baseado em fatos reais, mas ele é uma história extremamente atual, porque é um senhor que já é aposentado, que volta para o mercado de trabalho para trabalhar para uma pessoa que tem 1/3 da idade dele, né? Exato. E é muito interessante como as pessoas... Hoje a gente vai falar de coisas assim de carreira. Como o 60 mais está voltando para o mercado de trabalho, porque há uma carência na carreira dos jovens de empatia. A minha opinião sobre os jovens hoje, eu tô na metade da vida da minha carreira eu tô na faixa dos 40. A empatia do jovem com o 60 mais é uma coisa assim surreal, e hoje, agora, eles começaram a entender que eles têm muito a ensinar a gente. Esse cara não tem que estar fora do mercado de trabalho. Exato. Eu quero te agradecer, Jéssica, porque eu não conhecia esse filme. É maravilhoso. E através da nossa troca, eu assisti. E esse filme, a gente sabe assim, a gente até comentou isso aí no outro podcast, que tem algumas pessoas, tem alguns atores, que quando o cara aparece, parece que ele cresce, né? O filme cresce, apesar que não pode não ser um filme de ação, né? Então, não, esse gente, caso é uma comédia, não tem nada a ver com ação. Mas assim, o cara é Robert De Niro. Isso. Então, eu acho que a sua opinião sobre ele é muito boa, né? Maravilhosa, é um dos meus atores favoritos. Exatamente. Então, tem alguns caras que se colocam assim na tela e bum, estoura. E o Robert De Niro conta essa história, né? Ele tá num dilema, né? Porque a esposa faleceu, ele aposentou, e ele treina tudo, ele começa a fazer aula de chinês, culinária. O filme começa assim, ele começa a fazer tudo para preencher o seu tempo. E ele tá com 70 anos, né? E aí até um ponto de que as primeiras cenas do filme são exatamente essas. Ele chega num lugar e vê assim, né? Senior Internship, quer dizer, estagiários seniors. E para complicar a história... A entrevista, você não vai mandar a sua bio escrita. Você tem que fazer um vídeo. Gente, é mais comum agora, nesse momento, você fazer uma entrevista por vídeo com as pessoas. Exatamente. Né? Ele não sabe fazer o vídeo. E aí ele apela pro filho ou pro neto para fazer o vídeo. E, enfim, ele vai e ele é selecionado entre os 5 que começam. Só que ele é um estagiário sênior. E ele vai trabalhar na empresa e... tem várias possibilidades de trabalho e colocam ele conectado com a CEO da empresa, a fundadora CEO, Hathaway. Anne Hathaway. Ai, eu sou apaixonada. Assim, juntaram 2 atores fenomenais pra mim, porque ela é uma atriz já premiada com Os Miseráveis, tem todo... Então... Exatamente. Ela é espetacular, assim, o filme conta uma história muito bonita, é uma ficção, né? Mas assim, e aí mostra que no início... ele é colocado em 5º plano, né? Ele vai se apresentar para ela e diz, olha, eu vou me comunicar com você por e-mail. A distância da sala dela para a mesa dele é de poucos metros, mas assim, eu te mando e-mail. E o cara fica ali esperando os e-mails chegar, o e-mail não chega. E o que ele faz? Ficou ansioso por vários dias ali até. Exatamente. O lance legal do filme, um dos pontos, Jéssica, na minha opinião, é que ele tem a seguinte atitude. Ele diz assim, eu estou vivo, eu ainda sei, eu ainda posso ser útil e vou me colocar como estagiário numa empresa que é uma empresa... Numa startup. Numa startup, né? Exatamente, criada há 2 anos e pouco. Mas eu quero ser útil. E mesmo que a atitude inicial dela para com ele é uma atitude de, desprezo até, só vou me comunicar com você por e-mail... ele conquista seu espaço. Como é que ele conquista seu espaço? Servindo aos seus colegas de trabalho. Tem um plus até, que ele consegue até um namoro. Sim. A palavra desse filme, para mim, é visão. Ele tem visão do todo. Exatamente. E isso também é um skill, vamos dizer assim, que as pessoas desenvolvem com o tempo na sua carreira. É uma competência que você desenvolve com o tempo. Você, quando... eu tô, como eu falei, tô na metade, né? Cheguei, sou super poderosa, eu sei fazer tudo, sair da faculdade. Não, querido, não é bem assim.
E ali não, ele já viveu tudo aquilo. Então ele tem uma visão do todo completamente diferente de quem tá ali absorto nas suas tarefas diárias, né? Perfeito. A ponto, eu acho assim, ele representa, Jesse, uma coisa que é a figura de um mentor. Né? Eu sou um ávido buscador do conhecimento. Eu já estudei, as pessoas, alguns amigos acham que eu estudo demais, mas enfim, faz parte, é um vício. É o teu amor. Teu Uma amor das paixões é isso aí. E ano passado eu fiz uma formação em mentoria empresarial. Eu fiz uma formação em mentoria empresarial que tinha encontros online e finalizando com 3 dias e meio em Alphaville para a gente fazer a formação. Foi muito interessante. E eu descobri a origem da palavra mentor. Mentor é um personagem da mitologia grega que é chamado por Ulisses para cuidar do seu filho jovem quando Ulisses sai nas suas viagens. O nome dessa pessoa é mentor. Então, o mentor é aquela pessoa que tem experiência de vida e pode dar orientações. Há 12 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira formação... Ele era tipo um deus, então. Não, assim, ele era um ser humano, mas já sábio. Perfeito. Já sábio, que Ulisses entrega o seu filho para ele ser o mentor. Quer dizer, mas o nome dele era mentor, para ele ser o guia. Então, a palavra mentor vem dessa origem. E eu não sabia, fiquei sabendo ano passado pela formação em mentoria que eu fiz. Então, há 12 anos atrás, quando eu fiz o curso de coaching, primeiro... Palavrão. Tipo, vai fazer um corte aí, o cara vai fazer um corte depois. Eu tinha essa visão de que um coach e um mentor são parecidos, mas o mentor, além das técnicas de coaching, ele tem a experiência de vida. Então, assim como você, quando eu fiz fazer a minha primeira formação, estava com meados dos 40 para 50, 45, 46, e eu visualizei isso aí. E o mentor tem esse papel. Né? Então, esse filme é um exemplo. Se você é da chamada geração, acho que é geração prateada, eu até citei isso no último podcast que eu tive a oportunidade de participar. Que são os 60 a mais. Os 60 a mais. Existe um papel fundamental para você na sociedade. Com certeza. E mesmo, agora eu vou citar uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Dado Schneider. Eu não sei se você conhece ele, já viu o conteúdo dele. Ele fala isso. Os 60 são os novos 30. Porque, assim, esse profissional, ele vai estar na vida da sua carreira até os 80 anos. Talvez a minha geração queira trabalhar até os 70, 80 anos. Então, a gente tem alguns exemplos. Até teve um senhor aqui em Santa Catarina que ele trabalhou por 50 anos na mesma empresa, ele teve a carreira dele. Então, assim, esse profissional hoje, ele não se aposenta mais com 50 anos. Ele tá na sociedade, é isso que ele falou, tava procurando para preencher o tempo. Por que não estar dentro de um ambiente jovem, que ele vai crescer também, que ele vai conhecer pessoas novas? Então, o profissional da economia prateada, que estão falando tanto, ele vai estar no mercado de trabalho por muito mais anos. E as pessoas precisam entender que ele é uma parte fundamental. Ele é um equilíbrio entre as gerações. Diz o Dado Schneider que a gente vai ter 5 gerações trabalhando agora até 2030. E eu acredito muito nisso. Que legal. É muito bom você citar o Dado Schneider, porque recentemente eu tive uma excelente referência sobre ele, passei a segui-lo e recomendo, porque ele fala sobre diálogo entre as gerações. Isso. Ele é especialista nisso aí. Estamos vivendo isso, né, professor? Exatamente. Então, assim, por que eu coloquei um senhor estagiário? Novamente, te agradeço por ter colocado esse filme na minha vida, porque eu não conhecia. Por nada. Esse filme, ele é um exemplo de como uma pessoa aposentada que pode estar dizendo o que vou fazer na minha vida, se oferece para ser estagiário, ou se oferece para fazer um serviço voluntário. Grana não é mais o problema. A gente está falando aí de gente de classe média, média alta, porque, no caso, o personagem do Robert De Niro, acho que era Ben Whittaker. Ben Whittaker, isso. Me lembro até o nome total. O Ben Whittaker. E a Jules era a chefe dele. Exatamente, Jules. Era a Anne Hathaway. Nesse caso, ele era uma pessoa de grana resolvida. Morava no apartamento, tinha um closet maravilhoso, etc.
grana está resolvida. Então a gente está falando de pessoas de classe média, média alta, etc. E a gente está falando de uma significativa parcela da nossa sociedade. Então acho que as lições desse filme, um filme de ficção diferente dos anteriores, são lições totalmente aplicáveis para você cujo pai, cujo avô está naquela pré-aposentadoria. O que fazer? Assiste, estuda, modela esse filme e de repente você encontra aí uma vida nova pela frente. Exatamente. Um outro filme que tá aqui na lista, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu quero citar pelo menos mais 3 filmes aqui dessa lista. É Os Estagiários, que também passa por isso que você acabou de falar, reinvenção, transição de carreira. Esse aqui eram 2 vendedores de relógio de pulso que precisaram ir trabalhar no Google e participar de um processo de seleção para aprender todas as aplicabilidades dessa plataforma que hoje, né, a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, e com muitos jovens. E um deles, ele fica meio receoso ali, ele não quer participar, enquanto o outro fica incentivando, não, vai ser legal. E aí, de novo, essa transição, essa reinvenção e essa carreira longa dos dois tinha muito para ensinar para os jovens que estavam lá e não tinham uma visão um pouco maior de todos os percalços que eles passaram e precisavam resolver, né? Exato. Então, assim, o fato deles terem ido trabalhar no Google é uma marca muito grande, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse prédio, a sede mundial da Google. Deve ser muito legal. Visitei em início de 2012, antes de voltar para o Brasil. E lá você demonstra uma outra proposta de trabalho. E eu tive a chance de perguntar para um alemão, que foi meu Cicerone, se o programa dos 20% era verdade. 20% a Google podia seu colaborador alocar até 20% do seu tempo para fazer um projeto que ele considerasse vital, importante, de potencial interesse para a organização. E muitas das coisas que a Google desenvolveu foi baseada nesse 20%. E aí o meu Cicerone alemão falou, sim, além do que ela aloca para fazer pós-graduação. Então não é à toa que a Google vira uma das grandes empresas do mundo e a sede dela é em Mountain View, que é a cidade onde eu morei, enfim. É muito interessante. É uma empresa muito desejada, né? Para se fazer uma carreira, né? E eu acho que ela criou um branding porque nos vários escritórios da Google no mundo, parece, eu não visitei, só visitei a sede em Mountain View, que essa é a marca dela. Alguns dizem que isso é uma maneira do cara ficar tão no trabalho que o trabalho dentro da vida dele, etc., tem prós e contras, mas é uma maneira diferente de analisar. Eu tenho uma amiga, ela vai saber que eu tô citando ela, que fala que o trabalho faz parte da vida dela. E realmente, o trabalho faz parte da nossa vida. Se você é uma pessoa que você quer crescer, que você quer engajar, porque nós fomos feitos, vamos dizer assim, para servir. A gente estava falando sobre isso aqui no episódio do Superman, que é o episódio que já passou aqui no podcast, que o Superman veio para servir. Nós fomos feitos para servir. Servir os outros. Essa é a grande lição de moral de tudo. E dentro da carreira, dentro da nossa carreira, a gente tem o trabalho como uma parte da nossa vida. E por que não estar num trabalho que você gosta, que você ama, que você pode ter uma possibilidade de crescimento, de melhoria, de ajudar as outras pessoas? E muito interessante você citar isso, Jesse, porque eu tive a oportunidade de dar uma palestra no interior do Maranhão, final de maio. E depois da palestra chegou uma jovem para mim, e ele disse, professor, eu estou fazendo universidade, eu penso fazer mestrado, doutorado, o que você recomenda? Então, eu literalmente não conhecia a pessoa, eu estava vendo naquele momento. E eu falei para ele assim, você conhece o seu Ikigai? Ele falou, não. Aí, na hora, ele pesquisou no Google e viu que era Ikigai. Ah, muito interessante. Então, assim, a gente está chegando perto do final. Sim. Mas eu tenho mais 2 filmes para citar ainda. A minha sugestão é assim, busque Ikigai. Existe um vídeo que eu recomendo do Jack Canfield, que é um profissional que eu acho admirável, em que ele explica o conceito do Ikigai, que é um conceito japonês. E tem a ver com a última coisa que você falou, mas eu não vou definir aqui, fica para você como curiosidade. Fica para você como curiosidade. Eu também sei o que é Ikigai, eu já li sobre isso. E muda muito a nossa visão depois que você conhece esse conceito, né? Exato. E para esse jovem foi... Nem precisou... Porque você não vai definir o futuro dele, obviamente. Ele que vai escolher. E o Ikigai fala um pouco sobre essa visão. Exatamente. Né? Depois vocês pesquisem aí, gente. Eu não quero deixar de citar o filme A Rede Social,
que aqui tem até onde vale o seu princípio pela sua carreira. Esse filme é muito polêmico, né? Conta a história da criação do Facebook, da carreira de Mark Zuckerberg, e conta a história de como ele traiu o seu melhor amigo para chegar onde ele está. Então, assim, todo mundo olha, ai, Facebook, famoso, Meta, até onde vale trair os seus princípios, apesar de que ali no filme ele foi retratado como uma pessoa super fria, que não tinha esse papel de princípio e tal. Até onde você vai pela sua carreira? Eu acho que essa é a grande mensagem do filme, eu concordo. Eu já assisti faz algum tempo. Eu não coloquei entre os meus top 5, mas eu concordo que essa visão de esse dilema, né? Esse dilema. Eu acho que o sócio dele era até um brasileiro que é o brasileiro Saveirinho, acho que é Saveirinho, que é o brasileiro mais rico que existe, porque tem um... Agora eu não sei como é que tá a listinha lá da nossa Forbes, mas, tem um contrato que não foi mencionado de um acerto contratual de que ele se desligou, mas ele teve uma cláusula de ganhar uma grana razoável, razoável, e dizer assim que ele vai ser sempre constado como cofundador do Facebook. Exatamente. Essas são as cláusulas. Exatamente. Mas a grana dá para beber bastante. Mas assim, né? Ele até onde ele vai? Qual é o teu princípio? Até onde você passa por cima de pessoas para evoluir na sua carreira? Para mim, esse filme me deixou essa lição. Eu não faria o que ele fez. Concordo. Mas ele é um dos caras mais poderosos do mundo hoje. Jesse, essa questão do poder Ética, né? é uma questão muito... Eu recentemente vi um post numa rede social contando a história da pessoa que é considerado o maior bilionário do mundo hoje em dia. Não vou dizer o nome, mas é o fundador de várias empresas, maior sócio da SpaceX. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Sim. Mas o cara precisa de remédio para dormir e precisa de remédio para depressão. E o cara tem uma fortuna acima de 200 bilhões de dólares. Até onde vai a paz, O que se você pegar e multiplicar por mais de 5, dá mais de R$1 trilhão. Quer dizer, o cara teria que viver da infinidade para consumir essa... E aí, onde é que está a paz dele? Eu prefiro muito mais focar numa pessoa que, a despeito de todas as questões envolvidas, o Bill Gates, eu acho que ele é um bilionário. Tem uma pegada de filantropia muito forte nos Estados Unidos, que vem desde o século XIX, final do século XX. E também tem filme que conta a história dele. Ele também tem filme. Eu acho que o Bill tem uma pegada mais interessante do que fazer com a vida, porque ele cria uma fundação e essa fundação está preocupada com os grandes problemas mundiais. Então, eu prefiro muito mais conhecer e estudar o modelo do Bill Gates do que de outros big techs aí. Eu concordo muito, mas eu queria citar esse filme para fazer esse questionamento, até onde vai, né, a sua carreira. O último filme que eu vou falar aqui é O Amor Sem Escalas, que é um filme maravilhoso também, aí também trabalha com questões internas do personagem, que é o George Clooney, adora a Anna Kendrick, que é a estagiária dele ali, mas ele passa por uma transição na carreira dele dentro da própria empresa, né? Exato. O filme, ele é um especialista, se não me engano, em demissão. Em fazer demissão. Veja, seu departamento de RH deve ter vários especialistas em admissão, mas ele era especialista em demissão. E aí ele vai ser mentor, eu acho que ele desempenha a função de um mentor. É uma palavra muito mais bem tratada no mundo hoje em dia do que coach, né? O mentor, ele mostra como ser mentor de uma pessoa nessa função tão crítica, né? E tem grandes dilemas. E ele é amor sem escala porque ele coleciona milhas, né? E no final do filme ele ganha um super cartão aí para não sei quantas milhas ele tem, mas está sozinho na comemoração por causa de uma coisa que acontece, né? E aí mostra essa outra visão. Ele sacrificou a vida pessoal dele pela carreira, né? Exatamente. Porque pela carreira. Voar, fazer o que ele fazia, que já era uma coisa difícil, que era demitir pessoas, ele tinha que ir voar, né, viajar para várias cidades para fazer essas demissões pela empresa. Exatamente. A empresa, se eu não me engano, essa consultoria de demissão, sei lá, ela também testa o aspecto online, mas demonstra que o pessoal é muito mais forte, muito mais adequado, e por isso que tem tantas viagens, e daí tem o gancho do amor sem escala, né? Exatamente. É
um filme que deixou uma lição boa também, Deixa né? uma lição muito boa também. Gosto muito de George Clooney, acho que ele foi super acertado pro papel desse filme, então Ele é um grande fica ator também a dica desse filme, Amor fica a Sem dica. Escalas. Professor, obrigada pela tua presença aqui. Eu adorei mais também. uma vez. Fica a dica desses filmes sobre carreira. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do professor Johnny também, sigam ele nas redes sociais, no seu... Faz a propaganda agora, professor. Tem o canal, tem a coluna. Eu tenho o canal, tenho a coluna, onde Jesse escreve sobre cinema, eu escrevo sobre carreira. Isso. E meu Instagram e as demais redes sociais é Prof. Johnny, J-O-N-N-Y. A gente deixou aqui no comecinho do episódio. Legal. Segue ele lá também, gente. Obrigado Muito pela obrigada. oportunidade, Obrigada sensacional. também, professor. E se você quiser desenvolver a sua carreira, fala com o professor Johnny, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima.